Seja bem-vindo à Leitura Imersiva 2, a continuação do primeiro estudo aqui no Hotmart e também no YouTube na área de membros, né? Olha só, hein? Um novo capítulo para a gente escrever sobre leitura imersiva com muito mais informações relevantes que vão ajudar você a entender a Bíblia Sagrada e aplicar do jeito certo cada texto dela, né? Bom, no primeiro Leitura Imersiva nós conversamos sobre como estudar, como aprender, e isso nos leva a ensinar. Ensinar faz parte do nosso aprendizado. Porém, há mais coisas que você pode fazer para aprender mais, para entender melhor os textos e aplicar do jeito certo. Bom, eu creio que quem vem nesse curso está pensando primeiramente em aprender a Bíblia e também fazer sermões, fazer estudos. Esse é o estudo para você. Então, o Leitura Imersiva ele foi feito para isso, para que você entenda a Bíblia Sagrada. E agora vamos focar na Bíblia Sagrada mesmo, tá? E faça as aplicações corretas do texto já na primeira leitura do texto, tá? A ideia é que você entenda o texto na hora que lê, tá? Mas antes de começar o Leitura Imersiva 2, eu quero ler a Bíblia com vocês, né? Até para a gente tentar relembrar algumas coisas ali do Leitura Imersiva 1 e tudo mais, né? Eu vou abrir aqui, ó. Desculpa, a minha Bíblia está aberta em Romanos capítulo 15, né? Eu vou ler 3 versículos com vocês. A gente vai usar aqui a ACF, que é a minha versão padrão. E nesses 3 versículos a gente vai tentar entender o que o texto fala, lendo só os 3 versos, tá bom? Eu sei que não tem como fazer isso só com 3 versos, mas a gente vai tentar fazer isso porque esse é o retrato do que acontece com muitas pessoas. Leia um pouco e tenta entender tudo, né? E vamos conversar sobre ele, ó. Romanos, capítulo 15, você pode ler na sua tradução preferida se quiser. O texto diz o seguinte: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Esse no que é bom aqui é fantástico. No que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Esse é o texto, só 3 versículos mesmo, né? Bom, lendo os 3 versos, dá a impressão de que Paulo está mandando a gente ter mais paciência com aquelas pessoas que estão passando por problemas, né? Pessoas que estão fracas na fé. E quanta gente fraca na fé nós temos hoje. Nós mesmos, às vezes, ficamos fracos na fé. Isso é comum, né? Nós não somos perfeitos, nem super-heróis. Somos fracos, né? Deus é que é forte. Então, Paulo parece estar falando para que nós, quando estivermos fortes, temos paciência com aqueles que são fracos, né? Tratá-los bem, né? Não ser arrogante com eles. Muita gente pensa nessa palavra, né? Arrogante. E aí que está o problema. Embora esse texto possa ser aplicado desta maneira, né, não é sobre isso que Paulo está falando. O mais interessante é isso. Lendo 3 versos, você pode tirar um sermão dele. Porém, se você não entender o que Paulo está falando, você vai tirar um sermão bonito, tudo mais, mas antibíblico, não bíblico. Por quê? Porque mesmo que Paulo concorde com esse pensamento em outros textos, neste texto ele não está falando isso. E a gente vai entender o que Paulo está falando, como nesse caso, entendendo o contexto do texto que começa lá no capítulo 13 de Romanos, né? E eu trouxe algumas informações só para a gente dar uma esquentada já, né? Quando Paulo fala aqui, por exemplo, nós que somos fortes, no capítulo 14 ele fala sobre aqueles cristãos, aqueles novos cristãos que estão na fase de transição entre o judaísmo, que Paulo pertencia, né, e talvez até ensinasse e tudo mais, para o cristianismo. No cristianismo, nós somos livres de todos os rudimentos, né, de todas as leis que os fariseus criavam e tudo mais. Ainda hoje, existe esse tipo de farisaísmo, né? Aquele farisaísmo que te obriga a fazer o que ele quer, porque senão você vai para o inferno. Então isso é o mesmo do farisaísmo. Então Paulo, ele passou por essa transição, mas ele está escrevendo para uma igreja que ainda tem pessoas fracas nesse sentido. Ou seja, elas conhecem Jesus,
creem em Jesus, foram salvas por Jesus, mas ainda não largaram exatamente o judaísmo. Então lá no capítulo 14, acho que você já vai ler hoje, né? Fazer esse exercício, você vai ler. Lá no capítulo 14, Paulo fala, por exemplo, sobre comida e sobre dias da semana. E quando Paulo fala nós que somos fortes, ele está dizendo, eu não sou mais preso a estas coisas, sabe? Dias da semana ou alimentos sagrados ou não, já não define a minha fé. A minha fé está definida em Jesus Cristo e não nessas leis que muitos criaram, né? E infelizmente muitos fracos na fé ainda seguiam essas leis. Olha só, hein? Tem nada a ver com estar em pecado, com ser fraco espiritualmente, embora possa ser usado da mesma maneira. Se você fizer um sermão desse texto sem falar do capítulo 14 e Paulo ouvir, ele vai levantar e falar, não estou falando nada disso não. Aí eu estou falando sobre outra coisa. Se você quiser falar sobre isso, usa outro texto. O meu não. Então, olha que diferença, né? A gente... não lendo do jeito certo, pode até fazer textos interessantes, mas esses textos, não sendo aquilo que Deus mandou escrever, acabam não agradando ele também, porque você está criando um texto que não é o que Deus mandou, né? Então, é bom entender aquilo que o texto está falando. E depois desse vídeo, dessa introdução, provavelmente você não vai fazer mais errado, né? Vamos entender aqui, então, o que vai acontecer no Leitura Imersiva 2, que complementa o Leitura Imersiva 1. Já deixo claro para vocês, é muito maior do que o Leitura Imersiva 1, tá? Só de slide que eu estou vendo aqui, são 58, né? E são divididos, acho que em 5 partes. Vamos entender? Vou passar aqui o primeiro slide, ó. Ementa do estudo. É hora de mergulharmos no tema. Para isto, vamos pensar sobre 5 coisas importantes a respeito da leitura e interpretação das Escrituras. Primeira coisa, a produção e a tradução da Bíblia Sagrada. Você vai entender como é que funciona a Bíblia Sagrada, para que quando você abra ela, você entenda em que parte da história da formação do cânon você está também. Sabe? É importante entender como é que funciona a Bíblia Sagrada. Segundo, o resumo da história e o contexto da Bíblia. Isso mesmo, você vai entender o resumo inteiro da Bíblia Sagrada no Leitura Imersiva 2. Isso serve para que quando você abra sua Bíblia em qualquer lugar do texto, você saiba aonde você está na história da Bíblia, tá? Terceiro ponto, análise de texto e contexto, que a gente acabou de fazer aqui de forma prática, né? Você vai aprender como é que funciona, né? E isso é muito interessante isso aqui. Quarto estudo, estilos literários. Se você não entender estilos literários, você não vai saber interpretar qualquer parte da Bíblia. Então é importante saber interpretar os estilos que a Bíblia tem, né? Então vamos falar isso no quarto estudo. Quinto e último estudo, esse aqui entrou no final, que eu achei que era interessante colocar, é um bônus para vocês. Dicas de materiais para auxiliar os seus estudos. Claro, olha só, nós temos a Bíblia Sagrada, mas muitas informações nós precisamos de ajuda. Então, como usar cada ajuda do jeito certo, a fim de criar um sermão, ou um estudo, ou de compreender a Bíblia Sagrada. Tudo isso é importante, tá? Esse é o quinto módulo que vai ter aqui. O primeiro módulo é só a introdução. Nós vamos entender aqui alguns problemas que têm acontecido. Acho que isso aqui é bem comum até hoje, né? Infelizmente. E talvez isso não mude com o tempo. A grande questão é que você é o cara que vai ser capaz de ajudar outras pessoas a mudar. Primeiro, você não vai ser igual aos outros. E segundo, você vai ser capaz de ajudar os outros também. Mas daqui para frente, provavelmente os problemas vão aumentar bastante, tá? Primeiro problema que sempre tem quando falamos de leitura e interpretação. A nossa cultura não incentiva a leitura e a interpretação. Isso mesmo, na escola nós aprendemos a ter pressa na hora de copiar, a ter pressa na hora de ler. Precisamos ler muito
para fazer uma prova ou para aprender alguma coisa. Isso vai criando em nós uma cultura que odeia a leitura. Nós precisamos mudar essa cultura ou essa cosmovisão, tá? Você precisa gostar de ler. Eu vi esses dias um pastor falando que ele não gostava de ler. Ele falou que não gosta de ler e ninguém gosta de ler. Eu discordo dele. Eu acho que ler é muito bom. Só que antes eu não gostava de ler. No início eu odiava a leitura, mas hoje eu gosto, sabe? Eu gosto de ler, gosto de escrever. É uma cultura que precisa ser restaurada no ser humano, tá? Então, você entende que a sua dificuldade não é só sua, é a dificuldade de toda a sociedade, tá? O segundo problema, a nossa pressa em ser usados por Deus faz com que pulemos etapas importantes. Isso aqui é muito curioso, porque a gente quer ser usado por Deus, né? E todo mundo quer ser usado por Deus. Você consegue imaginar você no púlpito pregando a palavra e as pessoas não chorando, mas entendendo a palavra de Deus, depois te cumprimentar porque, olha, eu não entendi esse assunto, agora eu entendo, né? Isso tudo é muito legal, né? A gente não faz só por isso, mas tem que concordar, é muito gostoso receber esse tipo de elogio, né? Só que algumas pessoas pulam as etapas para ser usado por Deus mais rápido, né? E como se Deus não soubesse o que está acontecendo, né? Mas Ele sabe. Então não pule as etapas, aprenda cada parte, estude, ame o estudo, tá? Porque ele vai te ajudar lá na frente. Lá na frente você vai entender o porquê você não pulou nenhuma etapa. Só que isso é um problema. As pessoas querem pular as etapas, já quer ser cristão hoje e amanhã ter uma igreja, ser pastor, ensinar e nunca nem leu a Bíblia, nunca nem entendeu o que está escrito na Bíblia e já quer fazer as coisas. Isso é errado. É errado e vai te trazer prejuízo lá na frente. Terceiro problema. Deus se revela principalmente pelas Escrituras. Se deixarmos isso de lado, nos perderemos. O segundo problema trata da forma como Deus quis se revelar e por que é importante a leitura imersiva e a leitura da Bíblia. Porque é pela Bíblia que Deus vai falar com você. Sabe, eu sei que muita gente tem aquela ideia, né, de que não, Deus vai falar comigo em sonhos, né? Deus vai vir um anjo cair do céu com uma mensagem para mim. Muita gente que deseja isso, mas isso não acontece na prática. Todos os sonhos que você tem, geralmente que falam sobre Deus, você começa a analisar daqui para frente. Eles não lembram você de algum texto bíblico? Então, porque Deus usa a Bíblia para falar com a gente. Até quando você sonha com Deus, ou quando você sonha com alguma coisa relacionada a Deus, você sonha com parte das Escrituras. Isso significa que lendo e interpretando melhor a Bíblia, até o seu sono vai ser melhor. Você vai realmente sonhar com as coisas que Deus quer, se você entender e estudar a Bíblia, tá? Somos atacados por todos os lados com filosofias estranhas, disfarçadas de bíblicas. Os falsos profetas nunca morreram. Eles nunca desistiram da sua alma, sabe? Até hoje eles querem. Se eles puderem levar você para o lado deles, eles vão fazer isso agora, tá? Por isso é importante entender a Bíblia, para não ser enganado por falsos profetas. Olha, lá no primeiro século, segundo século, os cristãos não tinham tantos recursos quanto nós temos hoje. E os falsos profetas fizeram a festa, limparam a igreja mesmo. Por isso que os apóstolos nas cartas estão tão preocupados com os falsos profetas. Por quê? Era muito fácil levar um crente pelas doutrinas judaizantes ou gnósticas. Eles não tinham tantos recursos. Agora nós temos recursos, mas os falsos profetas também. Eles crescem junto com a gente, né? Então é importante entender a Bíblia para que você não seja enganado, para que a sua igreja não seja enganada ou a sua família. Imagina a sua família acreditando em tal de Valdomiro Santiago ou sei lá quem. Cara, isso é uma tristeza muito grande, né? Você pode resolver isso aprendendo a ler as Escrituras. Então, esses problemas deverão ser resolvidos a partir do estudo da leitura imersiva 2, tá bom? Bom, sem o estudo correto das Escrituras, para finalizar nossa introdução, não cumpriremos o que o Senhor espera de nós. É importante entender o que Deus requer de nós e Deus deixou isso tudo claro nas Escrituras, né? Primeiro módulo,
vai tratar aí sobre a produção e tradução do texto sagrado. Eu vou esperar você lá, né? Outro vídeo, isso aqui foi só uma introdução, espero que você tenha gostado. Você pode deixar comentário em algum lugar no Hotmart, tá? E eu vou responder seu comentário lá. Você pode compartilhar também o curso com outras pessoas para que eles também descubram leitura imersiva, tá bom? Se você for membro no YouTube, está assistindo pelo YouTube, você pode curtir o vídeo, comentar o vídeo e até conversar comigo aqui nos comentários também, beleza? Bom, acabou a introdução. No próximo módulo nós já começamos a trabalhar questões importantes acerca da interpretação da Bíblia. Espero lá.